João capítulo 21, eu vou ler do verso 1 em diante. Vamos continuar a estudar um pouco a história de Pedro, de como o apóstolo Pedro foi redimido, foi restaurado. E eu quero ler esse texto com você. João 21, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eu vou ler esse verso de novo porque eu sinto que tem alguém que precisa ouvir isso nessa noite. Jesus diz a você: lancem a rede do lado direito do barco e você vai encontrar, em nome de Jesus. Continua lendo o texto. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 150 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Presta bem atenção aqui. Nessa passagem, se você continuar a ler os versos que sucedem o texto que eu acabei de ler, Jesus vai, ele senta com Pedro, ele abre um diálogo com Pedro e restaura Pedro por completo. Um pouco de contexto, nós falamos um pouco sobre isso na última quarta-feira. Pedro, na noite que Jesus mais precisou, na noite que Jesus foi traído, na noite que ele seria ali condenado e levado ali à cruz, a Bíblia fala que Pedro negou Jesus por um motivo pífio. Pedro negou Jesus de uma maneira muito vergonhosa. E se você lembrar dos textos ali que antecedem, ou se você lembrar dos acontecimentos que antecederam a traição de Pedro, Pedro jurou, prometeu que ele não trairia a Jesus, que ele não negaria ao Senhor. Mas mesmo assim a Bíblia fala que Pedro trai Jesus. Depois que Jesus ele é morto, depois que Jesus ele ressuscita, a Bíblia fala que Jesus ele visita os discípulos por 2 vezes. Pedro presencia tudo aquilo, ele vê que a palavra de fato se cumpriu. Jesus venceu a morte de uma vez por todas, como de fato ele havia pronunciado que o faria. Mas mesmo assim ele carregou aquele peso, aquela frustração de ter deixado tudo o que ele tinha para seguir o mestre, para ser um discípulo de Jesus, mas na hora do vamos ver, na hora que o mestre precisou, ele pisou na bola. Ele traiu Jesus de uma maneira muito vergonhosa. Mesmo depois da ressurreição de Cristo, mesmo depois de Jesus aparecer aos discípulos, Pedro, frustrado, ele toma uma decisão: eu vou voltar para a minha antiga vida,
eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de Cristo, porque eu tentei seguir a Jesus, mas não deu certo. Pelas minhas escolhas eu pisei na bola. A Bíblia fala que ele, pela sua influência, alguns estudiosos falam que ele seria o mais velho dos discípulos de Jesus. E ele, que tinha aquela personalidade ali de influenciador, era o mais falastrão dos discípulos. Ele não só toma a decisão de voltar para a sua vida, como ele arrasta alguns discípulos com ele. Mas a Bíblia fala que aquela noite foi uma noite especial, porque eles passaram uma noite inteira tentando pegar peixe, uma noite inteira tentando pescar, mas eles não pegaram nada. A Bíblia fala que depois de uma noite, talvez os sentimentos de Pedro estavam aí ainda piores do que estavam no início da noite, porque provavelmente ele estava pensando, eu não só não dei certo como discípulo de Jesus, agora não estou dando certo como pescador novamente. Mas a Bíblia fala que mesmo depois de ter negado a Jesus, mesmo depois de ter traído o mestre, mesmo depois de uma noite de frustração, pela manhã Jesus estava ali na praia. Pela manhã Jesus estava lá e ele já tinha os peixes que Pedro estava tentando pescar lá aos seus pés, pão sobre brasa. Pela manhã Jesus sempre está lá. Não importa quão difícil seja a noite, não importa quão fria ou escura seja a noite, não há noite que seja escura ou difícil o suficiente que possa impedir o nascer do sol. Pode durar uma noite inteira, mas sempre existe uma manhã. De fato, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria sempre vem pela manhã. Eu não sei qual é o grau de dificuldade da sua noite, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar que para toda noite existe uma manhã. A sua noite não é eterna, em breve o sol vai nascer e a luz do sol, a luz de Jesus dissipa todas as trevas em nome de Jesus. Eu compartilhei um pouco sobre isso na quarta passada, mas eu quero compartilhar algumas lições mais nessa noite sobre esse texto. A primeira lição da noite, que eu creio que é tão importante quanto essa da manhã, é a seguinte, que eu aprendo aqui visivelmente com a história de Pedro. Presta bem atenção. No lugar errado não há peixes. No lugar errado não há peixes. A Bíblia nos ensina que Pedro, ele foi chamado pelo mestre para ser pescador, mas não pescador de peixes, pescador de homens. O propósito de Deus para a sua vida é que ele fosse um apóstolo do Cordeiro. O grande apóstolo Pedro que nós conhecemos foi fundamental ali para o crescimento da igreja primitiva, para a pregação do evangelho ali para os judeus, e ele foi o primeiro a pregar ali para os gentios. Pedro foi o grande apóstolo que nós conhecemos. Ele havia sido chamado para ser pescador, mas pescador de homens. Quando ele não tinha essa revelação, essa ciência, que ele havia sido criado para ser pescador de homens, ele tentou suprir esse vácuo, esse propósito, sendo pescador de peixes. Mas Deus não havia chamado ele para ser pescador de peixes. Deus havia chamado ele para ser pescador de homens. Jesus, ele nos ensina noutra passagem que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está vivendo o propósito no qual você foi criado, o propósito de Deus para a sua vida, você tem alimento do Pai, você é fortalecido. Ao passo que quando você está fora do propósito de Deus para a sua vida, Deus te chamou para ser pescador de homens, mas você está sendo pescador de peixes,
A frustração é o resultado. Aquele sentimento de estar dando murro em ponta de faca, de literalmente ser um peixe fora d'água. Porque você só vai produzir os resultados que Deus tem para você quando você viver aquilo que Ele te criou para viver. Mas interessante, presta bem atenção aqui. Quando Jesus vem e restaura ele, nessa passagem que nós lemos, a Bíblia fala que Pedro tentou pescar a noite inteira, mas ele não teve resultado. Ele passou um momento de escassez. Se você se lembrar ali nas Escrituras, há 3 anos atrás, quando Pedro foi chamado por Jesus pela primeira vez, a Bíblia fala que ele era um pescador de peixes até então, e numa noite ele tentou pescar uma noite inteira, mas ele não pegou nada. Também através de uma escassez, através de uma seca. O Senhor Jesus vem a ele naquela manhã, na primeira manhã, dá a ele uma pesca milagrosa, as redes se rasgam, e a Bíblia fala que naquela primeira vez, há 3 anos atrás, Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta de mim, porque eu sou um pescador, eu sou um pecador. Jesus diz a ele: vem, larga tudo e me segue, porque a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. 3 anos mais tarde, da mesma vez, da mesma forma, depois de uma seca, Jesus estava lá na praia para restaurar Pedro. Interessante que foi através de uma seca, de uma escassez, que Deus restaura Pedro. Se não fosse aquela seca, se não fosse aquela escassez, Pedro não seria conduzido para aquilo que Jesus tinha para ele naquela manhã, para aquela pesca milagrosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes Deus vai permitir escassez, dificuldade, para que através dessa escassez Deus possa cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, para que através desse problema Ele possa te conduzir para aquela manhã que Ele vai te levar a ter uma pesca milagrosa. Não se desespere com a falta de peixe, não se desespere com esse problema que está diante de você. Saiba que Deus só permitiu ele com um propósito, e quando o sol nascer, você também vai ter uma pesca milagrosa em nome de Jesus. No lugar errado não tem o cumprimento das promessas de Deus. Por isso que é importante você estar no centro da vontade de Deus, e nós aprendemos como fazer isso através de Pedro. A Bíblia fala que pela manhã, enquanto eles tentaram uma noite inteira pegar peixe sem resultado, a Bíblia fala que Jesus estava na praia, e ele já tinha ali na praia peixe, e até pão sobre brasa. Ele já tinha preparado ali um café da manhã. Enquanto eles passaram uma noite inteira tentando pegar peixes, Jesus já tinha os peixes que eles queriam na sua presença. Ah, meu irmão, algo que eu tenho pregado para mim constantemente durante esse ano de 2020. O que Deus está fazendo nos bastidores é sempre maior do que aquilo que você consegue ver com os seus olhos. O que Deus está fazendo no invisível é muito maior do que você consegue experimentar com os seus sentidos. Enquanto eles passaram uma noite inteira tentando pegar peixe sem resultado, Jesus já tinha o peixe que eles queriam ali aos seus pés. Enquanto você está perdendo tempo, energia, paz de espírito, se preocupando com tantas coisas, a vitória que você precisa, Jesus já tem ela aos seus pés. Jesus já tem o milagre que você necessita aos seus pés. E presta atenção na lição de Pedro. Frustrado, triste consigo mesmo. Aliás, aquela noite era fruto dos seus erros. Quando João, o discípulo a quem Jesus amava, diz para ele, diz: é o mestre. Pedro, sem pensar 2 vezes, a Bíblia fala que ele tinha tirado as vestes, ele coloca as vestes de novo, ele pula no mar,
e vai nadando ao encontro de Jesus. Sabe como estar no centro da vontade de Deus? Sabe como se colocar no centro do propósito de Deus para a sua vida? Sabe como ir no lugar certeiro, onde você vai encontrar os peixes que você tanto quer? Vai correndo ao encontro de Jesus, vai correndo aos pés de Jesus. É nele que você vai encontrar tudo que você necessita, os peixes que você precisa, o milagre que você necessita, se encontram na presença de Jesus. Não meça esforços, se necessário põe aí a cara para bater, se arrisca aí sem envergonhado, pula na água e vai ao encontro do mestre. Seja fiel, vai à igreja, venha aqui nos cultos presenciais, seja fiel nas campanhas, venha na conferência, faça o que você precisa, faça o que o Espírito Santo está incomodando o seu coração para fazer, mas vá ao encontro de Jesus, porque se você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia fala que Jesus se assenta com Pedro, eles têm ali aquela refeição, aquele banquete preparado pelo Senhor. Se você se lembra da história, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. No meio daquela conversa, daquela comunhão, de uma maneira muito amorosa, Jesus dá exatamente a Pedro 3 oportunidades. Ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro vira para ele e diz: é claro que eu te amo, Senhor. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ele diz isso mais uma vez. Pela 3ª vez, Jesus pergunta, e Pedro agora se constrange mais ainda. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mesmo tendo falhado, mesmo tendo tentado, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus, cheio de amor, mais uma vez disse: então apacenta as minhas ovelhas. Olha que interessante, que no mesmo lugar que Pedro foi chamado ali há 3 anos atrás para ser apóstolo do Cordeiro, e ele respondeu aquele chamado, é o lugar que Jesus escolhe para redimir Pedro, para restaurar Pedro. Numa situação muito similar, também tinham tentado pescar uma noite inteira sem resultados, e pela manhã o Senhor dá uma pesca milagrosa. O que eu aprendo aqui? Qual a lição que eu creio que Jesus queria transmitir? A mesma lição que eu creio que Ele está falando para você nessa noite. Ele estava lembrando Pedro ali do chamado que ele tinha recebido há 3 anos atrás. Ele estava lembrando Pedro do amor que ele tinha recebido há 3 anos atrás. E ele estava falando para Pedro, mesmo depois daquela frustração, mesmo depois das escolhas erradas, mesmo depois daquela noite, ele virou para Pedro e diz assim: Pedro, o meu amor por você continua o mesmo. Pedro, o chamado que eu tinha para a sua vida continua o mesmo. Pedro, o propósito que eu tinha para você não acabou, ele continua vivo como nunca. Pedro, você pode começar mais uma vez. E a Bíblia fala que ele restaura Pedro, e Pedro se torna tudo aquilo que ele se tornou. Da mesma forma, nós sabemos que em Jesus nós podemos sempre ter um recomeço.